e pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Alguém poderia acender essa luz aqui? Isso, obrigado, Lucas. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá na tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então vereis atribulados e vos matarão. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Espírito Santo, nós nos colocamos na tua presença pedindo que o Senhor possa agir através de nós, para que o desejo do Pai se complete, para que o objetivo desta noite chegue ao seu resultado pretendido. Nós nos colocamos na tua presença e pedimos que o Senhor cerque este lugar, para que neste lugar o teu nome seja exclusivamente glorificado. Amém. Amém, igreja? Irmãos, esse é um texto muito especial, porque tem várias mensagens, né, paralelas que a gente poderia desenvolver, mas para te falar com sinceridade, nós queremos falar do versículo 14. Mas antes da gente chegar no versículo 14, eu quero falar dessas mensagens que são interligadas aqui, né? Como que os discípulos estavam preocupados, né? Jesus estava saindo do templo, um templo muito belo e que era o orgulho dos judeus. As pessoas tinham orgulho daquele templo. E quando eles falaram com Jesus, falaram com orgulho daquele templo, Jesus falou assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E de fato, isso que Jesus estava falando veio acontecer. Hoje você não tem sequer resquício, a não ser de um muro das lamentações com relação ao templo. E a palavra diz que Jesus estava se referindo a um começo de quebra de expectativas. Quando a gente vem para a igreja, a gente também tem essas expectativas na igreja. Eu quero muito encontrar na igreja isso, eu me orgulho da minha igreja, porque a minha igreja é assim, assado, não sei o quê. Mas o que Deus quer, na verdade, não vem daquilo que aparenta. Não é a aparência que agrada ao Senhor. Não é a vantagem da grande instituição que interessa ao Senhor. Então Jesus, ele estava saindo do templo. Em geral, Jesus não se prendia muito ao templo, porque o objetivo de Jesus não era pregar a religião judaica. O objetivo de Jesus não foi exatamente implantar uma instituição religiosa. O objetivo de Jesus foi pregar o reino, o evangelho do reino, a boa nova do reino. E isso tem um significado para todos nós muito importante, que vai além do templo, além da religiosidade, além de todas as instituições que o homem possa criar. Quando a gente fala de religião, a palavra religião quer dizer religar o homem a Deus. Então é um processo
que eu estou vivenciando, ou pelo menos deveria estar vivenciando na minha vida. Não é exatamente participar de uma religião, de uma igreja, de uma denominação e falar, agora eu estou cheio de orgulho por isso. Jesus não se importa. O que Jesus quer é que você entenda o que é o reino. Amém? Ele quer que você entenda o que é o reino, porque é o reino que transforma. É o reino de Deus que muda. E o reino de Deus não é comida nem bebida, não é prosperidade. O reino de Deus é, na verdade, a soberania de Deus na sua vida, no seu coração. É Deus agindo no seu coração, transformando o seu coração, dando a você um novo sentimento. Porque o ser humano, ele precisa ter um significado. Você precisa de ter um significado, você precisa achar qual é a razão da sua vida. Se você não estiver fazendo algo que seja completo para você, a sua vida é vazia. Então, por exemplo, quem está fazendo um trabalho de engenharia, está feliz porque está fazendo aquilo. Quem está fazendo química, medicina, cada um está buscando um jeito de achar sentido, né, na sua vida. E o homem precisa desse sentido, mas que não é apenas um sentido emotivo profissional. Existe um sentido maior, que é espiritual. Nós temos falado muito nisto, que o que alimenta o homem é o espírito. É preciso que a gente seja alimentado espiritualmente. Você às vezes encontra pessoas que são extremamente adaptados profissionalmente, extremamente adaptados financeiramente, mas intimamente as pessoas estão infelizes. Porque, na verdade, há uma resposta que você precisa dar. Qual é a razão de eu estar aqui? Qual é o sentido da vida humana? Esse sentido da vida humana é respondido pelo Evangelho do Reino, a boa nova do Reino. Então Jesus começa a prevenir, fala assim, olha, vocês tenham cuidado, porque vai ter muita gente falando coisas que são contrárias ao reino. Vai ter muita gente pregando coisas que não são favoráveis ao reino. Vai ter muita gente enganando a muitos. Não é verdade o que a gente ouve isso, quando a gente ouve e percebe que há multidões de pessoas, há multidões de pessoas sendo enganadas. A pessoa às vezes vem para a igreja achando que a igreja é um lugar de troca com Deus, né? Eu vou fazer uma troca com o Senhor, vou fazer uma campanha, Deus vai me fazer isso, aquilo. E na verdade, quando a gente vem com o coração na obra de Deus, a gente percebe que o que a gente tem que ganhar, a gente ganha em perder. A gente ganha em perder, porque é quando você está dando para o Senhor que o Senhor te completa. Te completa no melhor sentido da palavra. E é o Evangelho do Reino, é o Evangelho que dá respostas para o mundo inteiro, para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa profissão. Jesus tem a resposta para nós. E eu estou, na verdade, falando essas coisas inicialmente, porque Jesus tinha essa preocupação de estar tratando com uma sociedade muito vazia de significados. Muito vazia de significados. Você quer ver? Você passa a sua vida, né, quase que um tempo muito bom da sua vida você passa trabalhando. Não que trabalhar seja ruim, não. Mas nós não cultivamos a casa, né? A casa não é um lugar agradável para a gente. A casa, os amigos, a convivência. Por que a gente gasta a maior parte da nossa vida com coisas que não fazem sentido, né? E a gente se dedica tanto a elas e menos àquelas que são mais importantes. De tal maneira que há pessoas que trabalham tanto para dar uma situação de conforto às suas casas, mas nas suas casas acaba faltando exatamente a presença da pessoa, né? Então, a gente vê uma sociedade vivendo contradições. Ontem, por exemplo, essa semana foi uma semana terrível, porque chegaram até nós a notícia de 2 suicídios. Então, o rapaz que trabalhava no prédio onde eu morei, em Botafogo, e outro lá em Itaperuna.
Quer dizer, a gente percebe pessoas novas. O que leva uma pessoa a não gostar mais da sua vida? Né? Por coincidência, eu estava assistindo um programa na televisão, estava falando sobre São Francisco, e falando que a grande fama de São Francisco com relação à ponte faz com que as pessoas façam questão de se matar na ponte. É o lugar onde mais se mata, ali. A pessoa procura se matar naquela ponte. Quer dizer, que coisa contraditória, quando a morte passa a ser um sinal. Né? E nós temos o Evangelho do Reino dando para a gente a resposta. Eu posso. Né? Qual é a resposta que eu não dei? Qual é a luz que não foi jogada sobre a vida dessas pessoas? Né? Eu vejo na internet todo mundo, essa menina que pulou lá em Itaperuna de um penhasco. Né? Todo mundo está falando, nós não vamos nos encontrar, vamos isso, vamos... Rigorosamente falando, eu não tenho motivo para estar afirmando tal coisa. Porque é um ato absolutamente que nos leva a questionar o que é que está faltando nas nossas casas. O que é que está faltando nas nossas vidas que a gente não consegue reproduzir, não consegue passar para o outro. Então, é uma reflexão num domingo para que Deus possa nos despertar para esse chamado. Despertar para essa necessidade. Jesus, quando fala exatamente sobre essas questões, ele fala aqui, olha, por se multiplicar, eu sempre falo nessa palavra, porque essa palavra, ela é uma palavra fora da curva, porque na verdade Jesus está contrário a tudo que as igrejas evangélicas têm falado hoje. Né? Se você pegar esse evangelho aqui, pegar a Vitória, falando, Vitória, Jesus estava dando aqui uma imagem horrível. Horrível. Sabe por quê? Porque é a realidade. Porque o Senhor, Ele não busca agradar a ninguém, se para fazer isto, Ele tem que fazer concessão. Ele não vai fazer. Ele fala assim no versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, isso atinge a gente. Porque a gente está circulando, passando pela universidade, passando pelo trabalho, passando pelo nosso prédio, pelo porteiro, passando por todas as pessoas por quem nós passamos, e quando você fala, eu sou evangélico, a pessoa ri, porque o conceito que as pessoas têm de crente é muito ruim. Nós hoje respondemos talvez por 40%, 50% da sociedade brasileira. Isso sem contar o povo católico. Só o povo evangélico. Mas se você perguntar qual é a diferença que nós fazemos na sociedade, eu não saberia te dizer. Não saberia, eu tenho que responder essas coisas. Porque a vivência do amor de Deus, ela acontece numa cruz. Né? Tem atos de misericórdia que alcançam o meu irmão e atos de piedade que alcançam a Deus. E eu não vejo isso. Né? E aí na reflexão que eu estava fazendo, eu coloquei assim, responda depressa, o fato de ser cristão te faz diferente em quê? O que me faz diferente ali na sociedade, na faculdade, onde eu estou? Qual é a expressão que as pessoas leem em mim, que eu possa dizer, eu realmente sou um sinal para as pessoas? Né? Um sinal positivo para as pessoas? Não saberia dizer para você. Ou até com relação a nós aqui, saberia. Mas como eu estou falando em termos gerais, eu estou vendo uma sociedade onde as pessoas estão frias. Frias diante do que está acontecendo. No Brasil, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão rindo. Como é que isso acontece? Como é que um povo não reage? Como é que as pessoas continuam vendo tanta violência, tanta miséria e continuam inertes? Porque isso estava previsto por Jesus. Mas qual é o papel que eu tenho nesse quadro? Jesus traça um quadro terrível. Mas eu quero falar para você que esse pessimismo todo da pregação não vai continuar. Por quê?
Porque eu tenho um chamado. Você tem um chamado? Diga amém. Eu tenho um chamado, nós temos um chamado. É aí que está a diferença. Jesus está falando de mim no versículo 13, e não no 12. Eu pelo menos decidi isso na minha vida, não sei você. Ficou curioso agora, né? 12 ou 13? Né? Você é 12 ou você é 13? Quem é 12, levanta a mão. Tomara que ninguém. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Pessoas que são frias, pessoas que vivenciaram coisas maravilhosas, mas que hoje estão frias. Estão assim, mas tem tanta picaretagem nisso, tem tanta coisa. Eu fui convidar um rapaz para o retiro espiritual. Falei, olha, nós vamos ter um retiro lá na igreja, você quer participar? Olha, mas ele desfiou um monte de coisas, que eu falei, meu Deus, quantos defeitos ele estava colocando em retiro espiritual. Contou o caso da mãe, colocou o caso da tia, dele, do filho, da esposa. Falei, misericórdia, que coisa, né? Coisas terríveis, né? Uma vez eu fui participar, fui convidado para pregar num retiro, e pela manhã as pessoas levantaram, tomaram café, foram jogar bola, e depois suadas entraram para ouvir a pregação. Eu olhei aquilo e falei, sabe qual a diferença de vocês para as pessoas que vêm aqui e que não são crentes? Nenhuma. Vocês despertaram, ninguém se reuniu, ninguém orou, ninguém pediu a bênção de Deus, só foram direto, tomaram café, alguns levaram até a canequinha com café com leite lá para a beira do campo, e a preocupação, o que me faz diferente nisso? Versículo 12, as pessoas são velhas de ver essas comunidades sem vida espiritual. Então, versículo 12, o amor esfriou, a pessoa já não se incomoda. Isso não me incomoda? Me incomoda. O fato de um porteiro se matar com 23 anos me incomoda. Eu passei por ele muitas vezes e falei assim, Deus te abençoe. O que ele não viu em mim é o que me incomoda. Essa menina lá em Itaperuna, como é que uma pessoa com, com 40 anos, ela se joga, uma pessoa que parece que tinha 80 anos, está consumida pelas drogas, pela bebida. Eu vejo uma sociedade hipócrita, as pessoas defendendo maconha, ficam dizendo, porque a maconha, não sei o quê, porque a pessoa quer ser gay. Isso é hipocrisia da sociedade, porque ninguém cuida dessas pessoas. Ninguém cuida. Depois vem para a igreja. Então, eu estou aqui no versículo 12, mas eu estou no 13. Você está no 13? Diga amém. No bom sentido, porque falar hoje 13 também no Brasil não está muito legal não, né? Entenderam a piada, né? E será pregado, aí, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Eu. Você pode dizer, eu. Perseverar até o fim. As coisas estão acontecendo e eu estou. Quero ser igual o jumento com as coisas colocadas aqui, aquele tapa-olho, e seguindo adiante, fala assim, eu persigo o alvo, que é Jesus. Porque Jesus é o meu Senhor, e Jesus, ele não faz concessões. Bendito aquele que serve ao Senhor e que serve ao reino do Senhor. E o reino do Senhor é que todos façam a vontade do Pai. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Eu estou querendo expressar para Deus exatamente isso. Senhor, eu estou perseverando. Me dói como dói no teu coração que se perca alguém. Que alguém saia do redil e seja alimento de lobos. Amém, eu estou no 13. E aí no 14, Jesus fala uma coisa que motivou a pregação de hoje. Porque as pessoas ficam assim, o povo evangélico fica assim, irmão, Jesus está voltando, a coisa está feia. Irmãos, eu vou ter escola dominical, não vou poder, mano. Irmão, vou fazer, não vou poder. Então Jesus está voltando e você é cabeçudo, porque você não toma reação nenhuma na sua vida, isso não tem significado nenhum na sua vida. Eu concordo que as manifestações estão aí, concordo.
guerra, país contra país, guerras de todos os lados, terremotos, enfermidade, tudo isso tem pertinência, tudo isso é importante, mas há algo aqui que eu quero destacar, que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração, desde o final da semana passada, que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. E aí eu deixo falar para você, o fim, ele está nas minhas mãos e não nas de Deus. Amém? Você pode falar amém? O fim está nas suas mãos e não nas de Deus. Por isso que as pessoas ficam assim: quando será? Quando será? Você que sabe, não é Deus. Você que sabe. Porque para que isso aconteça, o evangelho do reino vai ter que ser pregado por todo mundo. Então sou eu. O chamado é para mim. O sinal da volta de Jesus está vinculado ao resultado da minha pregação. Quanto mais eu pregar, mais eu estou remindo o tempo. Quanto mais eu pregar, mais o evangelho vai sendo divulgado pelas nações, pelas cidades, pelos bairros, pelas casas. Depende de mim, eu tenho que ter essa preocupação de estar pregando num lugar árido, áspero. Eu tenho visto missionários indo para vários países, vários lugares. O evangelho, ele está sendo manifestamente pregado até por anjos. Quando você lê sobre missões, por exemplo, que acontecem na China, há coisas tremendas acontecendo lá. A igreja cristã que mais cresce no mundo é a chinesa. Misericórdia, como é que pode? Se lá é proibido você ter uma denominação que não seja vinculada ao Estado. É o Estado que gerencia as igrejas. Todos os pastores são serventuários do Estado. O Estado contrata pastores. Então eles pregam dentro daquilo que o partido permite, né? Então, eu percebo que Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus está querendo usar você, a sua vida, para que o evangelho do reino se estabeleça de uma forma efetiva, porque nós estamos tratando com o futuro das gerações que virão após nós, se é que virão muitas. Então, eu tenho que trabalhar para que o reino de Jesus seja estabelecido. Qual é a razão de eu estar aqui? Qual é a razão de eu sair da minha casa e vir para cá, cuidar da igreja, ver as coisas? Porque este é o lugar onde o Senhor escolheu para ser adorado por esse povo que se chama pelo nome dele. Então nós estamos perseverantes, mantendo o lugar da batalha. O nosso combate é aqui. Então eu marquei algumas coisas que são importantes daquilo que Jesus falou, para que nós possamos ser semelhantes a Ele. Eu quero ser semelhante a Jesus na minha visão do reino, né? Eu não quero ser semelhante às pessoas que estão trabalhando dentro de igreja para angariar dinheiro, para enriquecer, para ter retorno. A pessoa vai depois dar testemunho e fala assim: eu tinha um carrinho muito ruim, né? E aí agora eu vim aqui, fiz uma campanha, dei R$1.000, agora eu estou com um carro muito bom, né? Não é isso. Eu estou aqui para anunciar o reino de Deus, e o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus, ele habita dentro de você. E a coisa mais importante na sua vida é você ter paz. Não é você, nem saúde é mais importante. O mais importante é ter a paz de Jesus no seu coração. Amém? Então a primeira coisa que você precisa ter é ser luz. Ser luz. Coisa mais triste do mundo é você não ter luz, não ver nada. Você acordar em casa e descobrir que alguém foi dormir, apagou todas as luzes da casa, e você dorme, antigamente eu dormia de óculos, né? Eu dormia de óculos, eu só tirava o óculos para tomar banho, amém?
Uma vez eu fui participar de um congresso e o pastor falou assim, rapaz, eu fiquei impressionado, eu vi você dormindo de óculos. Eu falei, ele dorme de óculos mesmo? Eu falei, durmo. Há pouco tempo é que eu deixei, porque o óculos... Você dorme de óculos, Expedito? É. Pois eu estou pensando, eu tinha deixado, agora estou pensando em voltar a dormir de óculos por causa desse fato. Eu coloco o óculos na cadeira aqui, tem uma cadeirinha do lado lá da cama. Então o que acontece? Eu sou muito míope. Aí quando você acorda pela manhã, você quer ir ao banheiro. Pela manhã não, no meio da madrugada. Aí de repente você descobre que o óculos caiu. O óculos caiu em algum lugar que você não sabe. Você enxerga mal. Alguém apagou a luz da casa toda. Aí você não sabe para onde ir. Né? Aí você começa a rodar igual um peru tonto dentro da casa. E falando, onde é o banheiro aqui, gente? Batendo nos lugares, né? Porque você não está enxergando. É muito ruim não enxergar. É muito ruim. Você está numa situação em que você não sabe a direção a tomar. Então, uma luz pequenininha que seja assim, ó, tuf, tem uma luzinha que você põe assim no interruptor, estou pensando em comprar seriamente lá para casa, que aí você consegue caminhar. Eu preciso ser luz numa sociedade sem luz. Jesus disse isso em Mateus 5, versículo 14 e 16, diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Você nasceu para ser luz, mas luz de quê? Luz das coisas do reino de Deus. As pessoas quando olham para você falam assim, eu quero ser semelhante, eu quero ser igual, né? Mas qual é a diferença que eu estou fazendo no mundo? Qual é a diferença que eu estou atraindo para as pessoas? Por isso que é tão importante quando você olha para alguém da igreja e fala assim, puxa vida, eu olho essa pessoa, como que eu quero ser semelhante? Eu quero também ir na escola dominical, eu quero também ir no culto, eu quero fazer esse trabalho de comunhão. Isso é bom, você está sendo luz num ambiente de extrema escuridão. Numa sociedade onde as pessoas não amam mais os outros, as pessoas estão cada vez mais individualizadas. Cada vez mais a gente perde contato com o mundo, irmãos. Perde contato com o mundo. Eu estou fazendo um curso, estava fazendo um curso de reciclagem de direção, e o professor lá, ele estava falando para mim, eu estou prestes a perder o meu emprego. Eu falei, você vai ser demitido? Ele falou, não. É porque agora eles vão fazer a coisa por DVD aqui na autoescola. Em vez de colocar o professor, eles têm o DVD e colocam lá. Você fica ouvindo o cara lá que foi gravado, ele fica falando. Né? Então, aí você não precisa mais sequer. Aí eu falei, mas aí a pessoa não precisa nem vir aqui. Não, você pode fazer o curso de casa. Você pode fazer o curso de casa. Ah, também não. Hoje você não precisa ir à livraria, porque você entra lá, você tem na internet todos os livros. Você também não precisa ir a banco, porque você também tem o seu celular. Você também não precisa ir ao mercado, porque tem até mercado digital agora. Você vai lá, eu quero esse melão aqui, essa melancia, não sei o quê. Não tem nem mais aquela possibilidade de você dar uma cutucada na fruta para ver se está boa, né? Ou até, de repente, a pessoa chega lá a uva, fala, deixa eu ver se essa uva está boa. Não sei. Aí come pelo menos umas 20 até chegar à conclusão que está muito boa. Mas eu prefiro levar uma outra coisa, né? Eu tenho um amigo que ele ia para o supermercado, creia, ele levava para o supermercado um alfinetezinho que ele furava o iogurte, daí, e depois botava lá. Então, quando você comprar iogurte, verifica se não tem um buraquinho. Se tiver um buraquinho, alguém tomou metade do iogurte e devolveu. Está babuchado. Não é? Essa sociedade que a gente está vivendo, irmão, daqui a pouco você não precisa nem sair de casa. Você vai ficar em casa. E tem uma irmãzinha lá em Maricá, né? Que ela não vai. Ela virou para mim, irmão, presta atenção nisso. Ó, ela não vai nem à igreja mais. Pastor, eu congrego numa igreja virtual. Foi como assim? Igreja virtual. Eu postei, mas tem uma igreja que eu participo, a gente louva. Tem tudo lá na telinha, tem os irmãos virtuais, os bonequinhos. Tem os bonequinhos, aí seu bonequinho pula, né? O bonequinho pulando. O bonequinho virtual.
Eu não perguntei nem como era pastor, eu falei assim, meu Deus, é isso, eu quero para você não sair de casa. A pessoa fala assim, não vou mais à igreja não, que eu fico aqui ouvindo o R.R. Soares, tá? Ou aquele do chapelão, porque na verdade as pessoas esquecem o que é a igreja. E aí eu preciso ser luz na sociedade que está esquecendo que o mais importante da sua vida é abraço, é sorriso, é palavra de convivência, não é não, irmãos? É verdade. É você chegar aqui, as pessoas... Hoje, quando nós subimos aqui, eu achei que tinha 200 pessoas aqui. É um burburinho danado, todo mundo alegre, feliz. Isso é que é bom. Isso é que é bom. Né? Então, a gente olha essas coisas e Jesus está nos convidando a ser luz no mundo. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Quando Jesus falou que você é luz, porque Ele queria mais. Ele queria dizer para você que você é luz que joga luz sobre as coisas. Você precisa ter discernimento. Discernimento, você entender com quem você está lidando, entender as situações, as circunstâncias que estão ao seu redor. E nós estamos vivendo uma situação tão difícil, irmãos, que, bom, como essa igreja é uma igreja hospital, que Deus está mandando para cá uma quantidade de médicos que é de assustar, né? Pelo menos tem a vantagem que o pastor não vai precisar pagar consulta daqui a um tempo, né? Já tem até a caloura ali a caloura do mar, de medicina também. A pessoa chega assim, estudo na UF. Faz o quê? Biblioteconomia, direito, faz alguma coisa. Não, medicina, meu Deus. Hoje você vai para a medicina, por exemplo, você entra, o médico já olha para você e fala, te dá uma receitinha, mas não falei para o senhor o que eu tenho. Nem falei, mas olhar para você, eu já, olhei, já... Eu falei, eu também, olhei para o senhor, falei, não presta. 10 minutos a consulta. Qual é o tempo mínimo de uma consulta? Quem sabe? Sabe? Já pensou nisso? Aí, não pensou nisso. Ninguém falou. Pode colocar um cronômetro, vai dar 5 minutos de consulta, vai falar, vai embora para casa, vai fazer, a senhora está com depressão, é porque o tanque da senhora está sem água. Não é? É rápido, lavar roupa. Irmãos, eu quero ser luz para dar discernimento às pessoas, para que elas compreendam o que é que está fazendo a vida delas não ter sentido. O que é que está fazendo essas pessoas circularem ao redor de suas existências vazias? Eu preciso ser luz. Então, Lucas capítulo 13, versículo 10 a 13, você vai encontrar a história lá dos médicos, que estava na sinagoga e entrou uma mulher encurvadinha. A mulher entrou encurvada. Se tivesse um médico ali, ele ia falar, olha, essa vértebra da senhora aqui quebrou, a senhora carregou muito balde d'água, houve alguma coisa. O médico trataria de fazer um exame no físico, mas quando Jesus olhou aquela mulher, ele falou, há um espírito de enfermidade atormentando aquela mulher. Amém? Jesus olhou e viu além da carne, além da aparência. Ele olhou e falou, há um espírito de enfermidade. Irmãos, quando você vai ao psiquiatra ou analista, especialmente o psiquiatra, porque o analista não pode ser receituário, mas ele vai resolver o seu problema, você pode gastar com ele 2 horas na consulta, falando dos seus problemas, do seu desânimo, da sua tristeza, que você chora, esperneia, e ele vai ouvir você. No final, sabe o que ele vai falar para você? Toma Rivotril, pronto. Toma Rivotril e acabou o problema. Porque ele vai resolver por escondendo o problema. Você toma o remédio, aquilo relaxou o seu corpo. Tem gente que toma tanto remédio, irmãos, que quando chega para conversar com o pastor, você fica até com medo, porque a pessoa está babando, com a língua meio presa,
Que a pessoa toma esses remédios, fica meio... Foi, meu Jesus, é porque não consegue, que a pessoa, ela não consegue ser alcançada na alma, porque o médico não tem o discernimento, ou pelo menos deveria ter. Eu louvo a Deus porque quando eu vejo cristãos entrando nesta seara, eu percebo que haverá sim uma revolução no meio médico, porque nós vamos ter, primeiro, uma ética médica sendo implantada, em segundo lugar, uma visão muito mais ampla para eu discernir qual é o problema. Você, na verdade, na sua casa, você também tem um chamado para discernir qual é o problema que está atormentando a sua casa, qual é o problema que está atormentando a sua vida. É discernimento, é luz. Joga luz sobre o problema. Porque eu já vi muita gente passar por muitas dificuldades e, no entanto, persistem. Perseveram, porque compreendem que são dificuldades, que são desafios que espíritos do mal colocam sobre a sua vida. Então, essa visão que Jesus teve, é uma visão que é dada a você e a mim, para que eu possa entender quem é que está dirigindo os meus passos, quem é que está te conduzindo. Mas quando você fala isso lá fora, fala assim, não é... Irmãos, eu preciso perceber até onde vai a minha capacidade de resolver problemas. Eu preciso perceber isso. Existem coisas que eu não consigo responder. Por exemplo, aquele louco gadareno, já ouviram falar daquele louco? Lembram dele? Né? Era um louco que estava num lugar, ninguém conseguia segurar o homem. O homem mordia em todo mundo, o homem era uma fera. Né? Quando Jesus chegou perto, o demônio se manifestou. Ninguém conseguia resolver o problema daquele homem que era um louco. Ninguém conseguia resolver. E nem muito menos a psicologia. Porque quando você, na verdade, vai procurar nos compêndios de psicologia, você vai encontrar interpretações que não alcançam aquele problema por causa da solução do problema. Não por causa do problema. Por exemplo, a mulher encurvada. Quando a palavra do Senhor alcança aquela mulher encurvada e a cura, é sinal que o problema não era físico, era espiritual. Quando aquele homem gadareno estava naquela região de Gadara, ele estava se jogando no chão, totalmente possuído, o demônio vira para Jesus e fala assim, nós somos legião. Era território de demônios. E você nota exatamente porque aquele povo que vivia ali, apesar do judaísmo proibir a criação de porcos, eles tinham uma criação de porcos ali. O pecado estava ali naquele lugar. Então a palavra de Jesus expulsa demônios. E o expulsar demônios tem uma vantagem, porque me mostra exatamente que a solução não está comigo, está no Espírito Santo de Deus. Amém? Existem momentos na minha casa que eu não consigo resolver. Problemas na minha casa que eu não consigo resposta. Vidas que estão ao meu redor que eu não consigo explicar. Algumas pessoas vão falar assim, leva para um médico, leva para um analista, leva para um outro lugar. Eu vou falar para você, leva para Jesus. Leva para Jesus. Porque existem vidas atormentadas que você precisa apresentar a Jesus. Mas como nós vivemos tempos de frieza espiritual... Está ali no 12, quem é do 12 não fala nada, né? Nós vivemos a frieza espiritual, então as pessoas duvidam disso, falam, não, o cara era epilético, ele era epilético, ele é epilético, já houve um estudo, eu li onde? Eu li num lugar, no Almanaque Abril, você leu, ele era epilético, isso, aí Jesus com uma palavra. Então, eu com a palavra, eu também posso fazer isso com o epilético? Você já tentou fazer isso? Não. Então, não era. Não era. Então, há muitos problemas que estão ao nosso redor, irmãos, que você está vivendo esses problemas, que são espirituais. Você tem que apresentar, você tem que ser luz. Você é a resposta que o mundo precisa. Amém? Você é a resposta. Agora, não espere concordância com as pessoas, porque as pessoas que estão lá fora, elas vão achar que você é doido. Vão te achar um cara maluco. Mas é um cara maluco. Porque todo aquele que segue a Jesus não está em conformidade com o mundo. Todo que segue a Jesus, ele está, na verdade, em
inconformidade com o mundo. Se você olhar Paulo escrevendo aos Romanos, você vai ver isso. Não se conformeis com as coisas do mundo, mas muda o teu entendimento, muda a tua compreensão acerca das coisas que devem acontecer. Amém? Agora, eu preciso, na minha vida espiritual, perceber o que Jesus não é. Né? O que Jesus é, você sabe. Mas eu preciso também entender o que Jesus não é. Jesus não é moeda de troca. O reino de Jesus não é desse mundo. Jesus colocou isso bem claro. Né? Jesus, ele não é um emblema para que você use e se ache, está tudo resolvido. Né? Segunda coisa, primeira coisa, eu preciso ser luz. Segunda coisa, eu preciso perdoar. Irmãos, perdoar e buscar o perdão. Eu acho que nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande na nossa história por causa de perdão. Você sabe que eu fui entender sobre perdão quando eu fui pesquisar sobre a palavra. A palavra perdão, ela na verdade não é uma palavra única. Ela é composta por duas palavras. Uma é por intermédio de. Per, e a outra, o dão, que você lê dão aí, é dom. Por dom de Deus. Você só consegue apagar do seu coração aquilo que está te machucando por dom de Deus. Então o perdão não se consegue por ação de um homem, mas se consegue por ação de Deus. Amém? E aí é uma coisa tremenda que eu vou falar para você, que é necessário que eu fale hoje. A gente não só precisa perdoar o outro, né? Pessoas que machucaram a gente, mas a gente precisa perdoar a nós mesmos, porque nós não conseguimos. Que é uma coisa que machuca muito, é quando você não consegue. Sabe, se você pensar nessas pessoas que se matam, pessoas que cometem esse suicídio, você vai ver que são pessoas que não se perdoaram. Eles viveram a expectativa de alguém. Né? Sabe quando você tem um irmão e a sua mãe fala para você, você é o mais novo. Aí a mãe vira e fala assim, olha, esse problema na escola eu nunca tive com seu irmão. Nunca tive. Tá? É porque o problema é seu, você é o problemático. Pronto. Marcou lá, né? Botou o dedo ali e vai ficar a marca até que Deus possa tirar aquilo, por dom de Deus. Você não foi amado na sua casa, você teve traumas na sua infância, na sua criação, que marcaram você, ou até coisas que você imaginou e que se consolidaram como verdades. A gente às vezes acha, tem coisa que a gente diz, não, você não gosta, minha mãe não gostava de mim não. Mas por quê? Não sei, o jeito dela, mamãe não gostava de mim. Isso fica dentro do coração, mamãe não gostava de mim. Né? Vocês já viram pessoas assim, amém? Pessoas que carregam um defunto enorme nas costas, porque elas criaram dentro delas a certeza de que mamãe não gostava de mim. Mamãe não gostava de mim. Então, na verdade, eu crio expectativas e não me perdoo por não conseguir. Né? E aí eu preciso, né, entender, né, que eu preciso perdoar o outro e eu preciso me perdoar. Perdoar, e é muito engraçado isso, perdoar quem se deu mal, né, é muito fácil. Né? Fazer parte da turma do eu avisei, né? É muito fácil. Né? Imagina lá que eu estou com o companheiro Manuel aqui não. O companheiro Manuel. O Manuel, ele me sacaneou, fez um monte de coisa contra mim. Coitado, mas eu perdoo o Manuel, se deu mal, coitado, está desempregado, está vivendo a vida miserável, está quase vivendo na rua, perdoo ele. Perdoa o Manuel, tadinho do Manuel. Perdoa ele. Ele é, no fundo, uma boa pessoa, que Deus proteja ele. Aí é fácil você perdoar o Manuel.
Irmãos, mas quando o Manuel me sacaneia, quando o Manuel pisa em mim, e o Manuel vai ser gerente da empresa, passa por mim no carro e buzina, pá, 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 e eu olho e falo, oi Manuel, meu Deus, Manuel, mas não é possível, gente. Esse desgraçado, esse infeliz, Deus tinha que fazer cair uma pedra em cima desse carro. Agora, eu não consigo perdoar quem se deu bem. A turma a culpa é minha, eu não quero participar, mas eu preciso. Para quê? Para que eu não me compare com as pessoas, irmãos. Não me compare, senão você vai olhar na televisão, o cara vai falar assim, olha, sei lá, a China comprou o passe desse jogador por 60 milhões. Eu falei, Jesus, por que eu tenho pé chato? Por que eu sou cambota? Por que eu não jogo bem bola? Não é? Você fala assim, meu Deus, como é que pode? Né? Eu estou aqui batalhando um empreguinho e eles vão entrevistar o cara. Aí o cara vem, a gente somos de muita importância, porque o nosso plano é chegar lá na China e falar com os japoneses. Olha, aí você fala, meu Deus, como é que pode isso? Mas por que eu não sou, Irmãos, eu preciso viver o reino de Deus na minha vida. E o reino de Deus é falar assim, enquanto eu estiver aqui, eu vou estar com o meu olho voltado para o reino, amém? Amém? Ainda que eu passe por dificuldades, eu tenho que perdoar o outro e tenho que perdoar a mim mesmo. Perdoar aquele que me fez mal, que se deu bem na vida, ele que se vire lá com as coisas dele, porque nem todo aquele que ganha aqui vai entrar no reino dos céus. Se você quiser deleitar o seu coração com isso, leia o Salmo 73. Toda vez que um ímpio te sacanear e você olhar e falar assim, pô, o camarada me sacaneou, está lá agora com um carro, com um emprego e tal, você lê o Salmo 73. Isso, na verdade, vai te consolar um pouquinho. Mas o melhor é você não se preocupar com isso. E terceira coisa, devemos buscar santidade, irmãos. O evangelho do reino. Eu tenho que ser separado, eu tenho que ser diferente. Você está sendo diferente? Você está sendo diferente? Tem algo que você está fazendo que te faz assim ser luz? Olha, puxa vida, essa pessoa é diferente. Porque existe um grupo que é de Deus e um grupo que é do diabo. O grupo de Deus está perseguindo as coisas de Deus. É o grupo do versículo 13. E tem o grupo do versículo 12. Né? Tem o camarada que estava passando perto do cemitério São João Batista. E tem um cajueiro lá dentro. E ele pulou, né? Pulou e chegou lá, começou a sacudir, né? E os frutos caíram, e caíram 2 lá fora. Caíram 2 lá fora. Né? Então, ele saiu dali e foi embora. Aí, de repente, ele olhou a igreja, passou e falou, pastor, eu fui pegar um caju, quero oferecer para o pastor, que às vezes interessa, ali no cemitério. Aí o pastor, vamos lá ver. Mas nesse ínterim entraram 2 pessoas lá, e as pessoas estavam assim, ó, puxa, cheio de caju aqui, você viu aqueles 2 que estavam lá fora? É. Aí fala, toma um para você, um para mim, um para você. Aí o pastor veio falando com ele, esse lugar é lugar em que as coisas pertencem ou a Deus ou ao diabo. Aí quando eles chegaram perto, eles ouviram a voz, ó, esse aqui é para você, esse é para mim. O pastor olhou para ele e falou, viu, não falei? Aí é Deus e o diabo, ó. Um para você e outro para mim. Aí quando terminou, aí uma vozinha falou assim, agora vamos pegar aqueles 2 lá de fora. Misericórdia. Que são separados. Irmãos, só para a gente quebrar um pouco a coisa, você tem que ser separado por Deus. Você tem que, eu quero ser
exatamente como a tribo lá de fora. Não, você tem um grupo que é seu, uma família que é sua. Amém? Quarto e último item. Nós ficamos mais parecidos com Jesus quando amamos quem não merece, perdoamos quem nos ofende e fazemos o bem para quem não retribui. Mesmo que sejam pessoas de quem nós não gostamos, nós precisamos amar. Amar não é um sentimento. Não é, pastor? Não. Amar não é um sentimento. Amar é um mandamento para nós cristãos. É mandamento de Deus. Deus mandou que eu amasse as pessoas, né? E aí, vou falar uma coisa para vocês que as mulheres me perdoem. Um grupo de mulheres se reuniu, presta atenção. Um grupo de mulheres se reuniu em um seminário sobre como melhorar a vida conjugal. O palestrante perguntou quais delas ainda amam seus maridos. Todas levantaram a mão. Que bacana. Então ele perguntou qual a última vez que elas tinham dito aos maridos que os amavam. A maioria não se recordava quando. Então ele sugeriu que elas pegassem seus celulares e escrevessem: "Te amo, querido", e enviassem aos maridos por SMS. Amém? Depois ele pediu que todas mostrassem as respostas. E aí eu vou falar para vocês as respostas, tá? Tá bom? Primeira, você está bem? Segunda, o que foi? Bateu de novo com o carro? Terceira, meu Deus, o que você fez agora? Quarto marido, o que você quer dizer com isso? Quinto, nem tente me enganar, diga logo de quanto você precisa. Sexta, estou sonhando. Sétima e última, que foi a mais grave. Quem é? Não é? Então, irmãos, só para terminar, Deus quer demonstrar o seu amor para você e para que você possa demonstrar para as pessoas. Você é dos que estão perseverando, os que estão servindo a Jesus e que querem ser semelhantes a Jesus. Ser semelhante a Jesus é ter o caráter de Jesus. E você só vai conseguir isso se o Espírito Santo entrar no seu coração e te convencer o quanto é melhor para você ser igual a Jesus. Amém? Eu quero agora orar para a gente terminar a noite de hoje pedindo ao Senhor Jesus: Senhor, me faz aceitar o outro, me faz aceitar a mim mesmo, me faz ressuscitar os meus projetos de vida. Como é bom estar na igreja e falar: Senhor, tudo passa a ter um novo sentido se eu estiver servindo a sua obra. Mas eu preciso ser diferente, amém? Feche os seus olhos agora, mas feche os seus olhos mesmo. Deixa o seu coração ficar em silêncio, porque eu quero, na verdade, orar ao Senhor, para que Ele possa mudar a nossa história, o nosso coração. Querido Deus, meu Pai, ao final desta celebração, Pai, eu quero pedir que o Senhor possa falar ao meu coração. Como um pai que leva o seu filho a passear com as mãos dadas por lugares antes vividos, lugares de sofrimento. Eu quero pedir, Senhor, me dá a tua mão para que eu possa trazer à memória, Senhor, quem eu sou, o que eu tenho, as vitórias que eu conquistei. Qual é o valor que eu tenho diante delas? Porque a vida, Senhor, é uma experiência muito curta se ela não for vivida segundo o teu reino, segundo o teu propósito, meu Pai.
Espírito Santo, convence o meu coração e tem misericórdia de mim. Me ensina a perdoar, não só a quem me fez mal, mas perdoar a mim mesmo, pelas vezes em que eu não pude ser aquilo que eu queria, ou até o que o outro queria que eu fosse. As minhas vitórias, Senhor, não sejam minhas, mas estou entregando em Tuas mãos, meu Pai. Eu tenho uma vida pela frente, e eu quero perseverar na Tua palavra, perseverar no Teu ensinamento, saber que eu preciso ter uma experiência nova de vida, Senhor. Eu não quero me esquecer, Senhor, das Tuas pegadas no chão. Eu não quero me esquecer de seguir o Teu caminho, Senhor, porque desde a juventude o Senhor foi comigo, o Senhor caminhou ao meu lado, e agora, quando eu visito o meu coração, eu descubro que há muita decepção dentro de mim, há muita tristeza, muita insatisfação, Senhor, com aquilo que eu tenho e com aquilo que eu estou vivendo. Fala comigo, Jesus, porque o Senhor me ama, o Senhor te ama, meu irmão. O Senhor tem amor por você, e ainda que as coisas pareçam difíceis, você foi escolhido do reino.